Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa quarta e última teleaula da disciplina de História do Brasil, República 1. O tema vai aparecer na tela sobre o Estado Novo. Apesar de nós termos um recorte cronologicamente curto nessa nossa aula de hoje, né? O Estado Novo é apenas de 1937 a 45, é um período bastante rico para a historiografia, um período historicamente conturbado. Então, nós temos vários temas, vários assuntos para trabalhar dessa aula. Por isso que a última aula dessa nossa disciplina fica reservada única e exclusivamente para trabalhar com o Estado Novo. Vamos ao quadro? Ver ali, na nossa contextualização, os três principais pontos que nós trabalhamos na nossa aula. Na primeira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a Constituição de 1937, uma Constituição que foi outorgada, foi imposta à população brasileira, uma Constituição escrita basicamente pelo Oswaldo Aranha, que era um dos ideólogos aí do regime do Estado Novo, junto com Getúlio Vargas, e, obviamente, as suas consequências. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o aparelhamento do Estado, principalmente todo o viés ideológico que existia no Estado Novo. Então, quais eram os ideólogos do governo, quais eram as suas ideologias, quais eram os rumos, mandos e desmandos que se queriam naquele período. Na última parte, nós vamos falar sobre as contradições inerentes ao Estado Novo e o fim da chamada Era Vargas. Aí você deve estar se preocupando aí, professor, mas fim da Era Vargas, Vargas governou o Brasil um período depois, é verdade. Vargas vai governar o Brasil como presidente eleito pela primeira vez, olha que irônico, né? O cara governou o Brasil durante 19 anos e só uma vez ele foi eleito. De 30 a 45, os 15 anos de governo de Vargas, nenhuma ele ganhou uma eleição. Ele ganhou uma eleição indireta lá em 1934. Em 30 foi um golpe, em 34 uma eleição indireta, 37 um novo golpe até 45. A primeira vez que Vargas vai ser democraticamente eleito vai ser lá em 1950, quando ele governa até 54, mas não termina o seu mandato por conta do suicídio, das pressões políticas que ele recebia naquele momento. Apesar dele governar até 54, a gente fala que a era Vargas se encerra em 45, porque é o contexto histórico da era Vargas de 30 a 45. Esse novo governo dele de 50 a 54 já está num novo contexto histórico, que é o da nova República Brasileira, o Brasil já redemocratizado pós o período de ditadura, exatamente a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, a era Vargas, o período histórico era Vargas, se encerra em 45, muito embora Getúlio Vargas vai ter ali um último canto do cisne, um último suspiro de governo de 50 a 54, já no período democrático. Então, espero que contribuir com você nessa aula, nessas discussões, para entendermos o Estado Novo, principalmente não entendendo o Estado Novo pelo Estado Novo, mas entendendo quais são as bases, quais são as continuidades e rupturas daquele período que permanecem até hoje e que influenciam a nossa política, a nossa economia e nossa sociedade de maneira geral. A Constituição de 1937, aspectos gerais. Gosto de falar sempre para os meus alunos, e não vou deixar de falar novamente, não é por falta de lei que o Brasil fica. O Brasil é um país que tem várias constituições, né? 1824, 1891, 1934, 1937, 46, 68 e 88. Nós temos 7 constituições num país novo, num país que recentemente completou 200 anos. Então é muita lei, é muita mudança. O que falta no Brasil, na verdade, é continuidade das instituições, das leis, aprimoramentos. Não é fazer uma lei a todo momento. E outra coisa que é uma característica, inclusive, da Constituição de 37, é essa ideia de como que as leis surgem no Brasil. Dificilmente uma lei surge no Brasil por uma necessidade popular que o governo atende. É o governo que impõe alguma coisa, alguma restrição, alguma medida para a população. Então, isso acaba atrapalhando aí os nossos rumos democráticos. Vamos ao quadro. A Constituição de 1937 é apelidada de polaca, porque ela era muito parecida com a Constituição da Polônia daquele período, que era uma Constituição de viés fascista. Era uma Constituição muito próxima do nazismo que imperava na Europa daquele momento. Fascismo italiano, nazismo alemão, são movimentos aí daquele período. Então, sintonia com os modelos nazifascistas. Detalhe, o nazismo, para quem confunde, ele é um tipo de fascismo. Há vários governos fascistas, como o italiano, como o alemão, como o polonês. O brasileiro ali, não tão ferrenho quanto os europeus, mas também com características nazifascistas.
um estado de emergência, governo por decreto. Ou seja, não havia um Congresso que funcionava a contento. Qual que é a ideia da divisão dos três poderes, né, e de todas as instituições que vêm por conta disso? É um sistema de freios e contrapesos. Quando o executivo quer mandar demais, o legislativo segura. Quando o legislativo exagera, o judiciário segura. E assim sucessivamente, para que haja um equilíbrio, para que um poder não mande sobre o outro. O Brasil, se você reparar a crise que nós vivemos nos últimos 10 anos, né, a gente pode, 10, talvez até mais, você pode pensar que o Brasil, desde a reeleição da Dilma Rousseff, no finalzinho de 14, início de 15, até os dias atuais, nós estamos vivendo ecos de uma crise sem fim. Essa crise, em vários momentos, ela tem relação com essas ingerências entre esses governos. Quantas vezes a gente escuta no noticiário alguém falando, olha, o Supremo Tribunal fez isso, mas a Câmara dos Deputados não aceitou, mas o Senado interviu, agora o Executivo está fazendo outra coisa. A gente tem um embate entre esses três poderes muito forrenhos no Brasil. Eles não estão respeitando os seus limites, as suas instituições, e isso acaba complicando esse sistema de freios e contrapesos. E lá em 37, para evitar esses desgastes, Getúlio Vargas, junto com seus ideólogos, impôs uma Constituição que praticamente anulou essa divisão dos três poderes. Oficialmente ela existia, mas na prática há uma gigantesca concentração de poder na mão de Getúlio Vargas. Por isso, um estado de emergência, um estado de sítio, não chegou a ser decretado estado de guerra, mas ainda são estados que facilitavam medidas autoritárias do governante, principalmente governos por decreto. Hoje em dia nós temos as medidas provisórias. As medidas provisórias, elas começam a valer depois que ela é redigida, mas o Congresso tem um prazo para aprovar ou revogar as medidas provisórias, adicioná-las ou não à Constituição. Naquele período não tinha nada disso. O governante, no caso de Getúlio Vargas, colocava lá um decreto e ele estava valendo. Voltando ao quadro. Confirmação do mandato dos governadores. O governador era eleito, mas se não fosse ratificada a sua eleição pelo governo Vargas, nada valeria. E sem eleições para o Congresso, aquela ideia de que o Congresso existe, mas na verdade ele não manda nada. Continuidade. Vamos uma citação agora do Boris Fausto. Esse livro é muito bacana, História do Brasil. O Boris Fausto tenta fazer um resumão da história do Brasil, mas tem algumas análises interessantes. Olha o que ele diz sobre o Estado Novo. Podemos sintetizar, resumir o Estado Novo sob o aspecto socioeconômico, dizendo que ele representou, estão pensando em sociedade e economia, uma aliança ou uma união entre a burocracia civil, a militar e a burguesia industrial. Então, você tem três pontos aqui importantes. Burocracia civil, os civis, os militares e a burguesia industrial, com o objetivo comum e imediato de promover a industrialização do país sem grandes abalos sociais, ou seja, enriquecer os grupos que já eram ricos, não permitir a ascensão social dos mais pobres. Os mais pobres, como sempre na história do Brasil, continuavam excluídos. Os industriais, porque acabaram se convencendo de que um incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado. Ou seja, trocando aí em miúdos, falando de uma maneira mais simples, grupos civis, então imagina grupos civis de elite, ricos, poderosos, pessoas ligadas à propriedade de terras, pessoas que já estavam querendo incentivar a industrialização, perceberam que para haver um grande incentivo dessa industrialização, eles precisavam do Estado. E o Estado acaba fazendo essa intervenção. Por quê? O Estado percebe que com uma industrialização crescente seria melhor, a economia geraria mais emprego, geraria mais renda e isso serviria a contento. Então você tem grupos civis com o apoio dos militares usando o Estado para fomentar a industrialização. Mas essa industrialização não vai ser pulverizada para os pequenos industriais, motivar essas pessoas a empreender. Não, ela fica restrita a pequenos grupos que são de grandes empresários. Então, é um tripé, né? Os militares, que naquela época tinham bastante influência, muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, civis ricos, usando o Estado para um benefício próprio.
Um dos problemas do Brasil, entre outros que nós temos, é essa confusão que se faz entre público e privado. Sempre você tem alguns grupos, algumas pessoas, geralmente de elite, que têm acessos mais fáceis ao governo, que conseguem aprovações de determinadas leis de uma maneira que os beneficia. E isso não é para todas as pessoas, é para alguns grupos específicos. Esse tripé que a gente falou aqui, dos civis, dos militares e industriais, corrobora com aquela ideia de Getúlio Vargas, entre aspas, pai dos ricos e mãe dos pobres. Ele não era muito bem pai dos pobres, mãe dos ricos. Ele não era necessariamente pai dos pobres. A gente já viu que a legislação trabalhista tem relação com as lutas dos trabalhadores, que era um cálculo político, mas Getúlio Vargas também não deixava desamparado a classe política que tinha bastante dinheiro. Esse tipo de medida facilitava e corroborava com o poder dessas pessoas também. Voltando ao quadro. Educação para o trabalho. Em 1942 é criado o chamado Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAI, né? Criação de Gustavo Capanema, que vai ser um dos ideólogos da educação no Brasil naquele período, né? E a direção da Confederação Nacional da Indústria. Qual que é a ideia presente na criação desses órgãos? Se eu estou incentivando a industrialização, eu tenho que criar mão de obra que dê conta de atender essas novas demandas de mercado. Então, o SENAI é criado nesse momento, vários outros cursos técnicos no Brasil. Essas medidas são muito criticadas em que sentido? A formação única e exclusivamente para atender às demandas do mercado de trabalho. A formação que não privilegia os aspectos psicológicos, intelectuais, ou que deem liberdade para esses trabalhadores seguirem outras profissões. Qual que é o ideal que a gente tem nesse sistema? Um sistema de educação na qual um jovem termina o terceiro ano do ensino médio e ele não tem um ofício ou não tem uma profissão, ele tem muito mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho do que aquele que fez um curso técnico. A ideia não é acabar com o curso técnico em si, é criticar o tecnicismo. O que é o tecnicismo? A ideia de você obrigar o filho do operário a continuar operário, o filho da trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico a continuar no mesmo trabalho, no mesmo ofício dos seus pais. Pode ter uma oferta de curso técnico? Pode e deve. As pessoas podem poder ter essa escolha. O que não pode é você limitar. Olha, você só faz esse curso técnico, você não tem direito a fazer algo que seja mais voltado para uma área intelectual, para a área da saúde ou para qualquer outra área, qualquer outra profissão que a pessoa queira. Então, esse que é o problema, né? O curso técnico, várias vezes, quando foi implementado no Brasil, tinha esse viés de imposição, geralmente para os mais pobres, para a classe trabalhadora. Então, é nesse sentido, né, que essa legislação deve ser pensada e criticada. O Estado Novo, o aparelhamento do Estado. Fala-se muito hoje em dia sobre aspectos ideológicos, né? Ideologias, de seja direita, de centro, de esquerda, não importa. Todos nós temos uma ideologia. Não é proibido ter uma ideologia, é positivo que você tenha o seu pensamento. A questão é saber lidar com essas ideologias, saber os limites constitucionais, as diferenças entre fatos e opiniões, saber fazer um debate civilizado numa arena política. Toda vez que as pessoas impõem uma ideia ou tentam desclassificar a ideia do outro sem uma argumentação, sem uma lógica, a gente sai aí da civilização e entra na barbárie. Então vamos entender um pouco dessa questão ideológica do governo Vargas no período do Estado Novo. Vamos ao quadro. Então, primeiro, os militares ganham força, principalmente com o Conselho de Segurança Nacional. Se vocês perceberem na história do Brasil nesse período, os militares, eles vêm numa crescente de prestígio, participação política, influência na sociedade, que começa, sobretudo, a partir de 1870, quando do fim da Guerra do Paraguai, né? Depois, tem um novo degrau nessa ascensão em 89, quando nós temos o golpe da Proclamação da República. Em 1930, isso aparece de novo com o apoio dos tenentistas, a, entre aspas, bem grandes Revolução de 30. E talvez o ápice dessa ascensão de poder dos militares no Brasil, 1964, com o golpe militar. Depois do fim da ditadura, em 1985, esse prestígio acaba
felizmente, entrando em declínio, né? Mas há uma crescente desde o final do século, desde meados do século XIX até o século XX, da influência dos militares. Militares esses que ainda gozam de bastante privilégios na história do Brasil atualmente. Se você duvida desses privilégios, dá uma olhadinha nas regras de aposentadoria dos militares. São bem diferentes e bem melhores do que de nós, pobres civis mortais. Alguns ministros formam um conselho de governo e têm atuação bastante destacada em vários aspectos. O Oswaldo Aranha, por exemplo, ele é considerado o cara que escreveu a Constituição de 1937. Ele era um advogado, professor, jurista brasileiro, também trabalhou no Ministério das Relações Internacionais, teve uma atuação destacada na ONU, né? Quando da criação da ONU, lá em 1946, ele estava também envolvido, né? A partir das ideias dele, que o Brasil tem um grande prestígio internacional, abrir as conferências da ONU. Então, Oswaldo Aranha tem esse papel enquanto estadista, mas também relacionado à Constituição brasileira daquele momento, a Constituição de 1937. Então, esses 4 nomes são 4 grandes influências do Getúlio Vargas do Estado Novo. Então, nessa parte mais jurídica, o Oswaldo Aranha. Voltando ao quadro. O Gustavo Capanema e o Francisco Campos são 2 nomes muito fortes ligados à educação. Sobretudo, o Gustavo Capanema, que faz uma reforma chamada Reforma Capanema, uma reforma no sistema de ensino, no qual você tem, primeiro, o Estado se comprometendo a garantir a educação a todos, então a obrigatoriedade da educação, mas também é ele que é acusado dessa educação que é extremamente tecnicista. E o Góes Monteiro tem uma importância muito grande na ala militar, né? O Góes Monteiro, general do Exército Militar, tinha uma influência muito grande como ministro da Guerra, então ele é um principal interlocutor brasileiro quando se fala de Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ele representa esse grupo dos militares muito fortes no governo. Então, esses 4, né, o Oswaldo Aranha, Gustavo Capanema, o Góes Monteiro e o Francisco Campos, a gente pode colocar, né, guardadas as devidas proporções, como a ala ideológica do governo Vargas naquele período, que vai ajudar na elaboração e na estruturação do seu governo, o famoso aparelhamento do Estado. Próximo quadro, economia. A economia nesse período vai se basear principalmente naquela ideia do Estado fomentar ações que incentivam a industrialização. A gente pode fazer vários senões ao governo Vargas, mas sem dúvida nenhuma no governo Vargas há um grande incentivo à industrialização. Então a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, o Conselho Nacional do Petróleo e a Companhia do Vale do Rio Doce. Todas essas empresas entram no chamado arcabouço das indústrias de base. O que são as indústrias de base? São indústrias que permitem o incremento de novas indústrias no país. Não tem como, por exemplo, você incentivar a produção de automóveis, que nem era o caso naquela época, se você não tem uma companhia de metalurgia forte no Brasil. Por isso, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Você também tem a criação do Conselho Nacional do Petróleo, a ideia da estatização das reservas de petróleo. Ainda não era a criação da Petrobras, né, mas já é o germe que vai gerar lá na frente a criação do Petrobras. E a Vale do Rio Doce, né, que até hoje já não é mais pública, é uma empresa privada. Tirou-se o Rio Doce, agora é só a Vale, mas ainda é uma das 3 maiores mineradoras do mundo. E algumas coincidências da vida, algumas contradições, né, interessantes. A Companhia Vale do Rio Doce, depois da tragédia lá em Brumadinho, poluiu, destruiu o famoso Rio Doce. Então a companhia acabou destruindo, poluindo o rio que levava ali o seu grande nome. Mas, voltando ao contexto da época, essas 3 indústrias, né, esses 3 grandes grupos das indústrias de base foram fundamentais para fomentar a industrialização brasileira nas décadas que vieram seguintes. Então é aquilo que eu sempre falo para você com relação à história. Nós temos que fazer uma análise da história, uma análise dos fatos, pensando em como nós analisamos as fontes, tentando ser imparciais, sabendo que a imparcialidade ela é impossível.
não cabe a nós na história fazer julgamentos, a gente está fazendo análise dos fatos. Eu posso negar que a construção dessa base industrial foi importante? Eu não posso negar. Mas eu posso colocar Getúlio Vargas num pedestal e ficar agradecendo ele o resto da vida por fazer isso? Também não. A gente tem que admitir os acertos desse governo e criticar aquilo que também foi errado, principalmente quando a gente fala de uma ditadura. Voltando ao quadro. Além de outros aspectos, também a educação e cultura. O governo Vargas era muito preocupado com a educação e com a cultura, porque ele tinha também uma preocupação muito grande na ideia de perpetuação do seu governo, do seu poder. Sobretudo, Getúlio Vargas era preocupado com a história que se contaria dele. Então, esses cuidados sempre aparecem nesse período. Então, é criada a Universidade do Brasil para tentar universalizar o ensino superior, o Instituto Nacional do Livro, que vai virar o famoso PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que existe até hoje e permite com que as crianças no Brasil tenham acesso ao livro didático. A famosa Reforma Capanema, que nós já citamos, que é a reforma mais tecnicista da nossa educação, e o Serviço Nacional Histórico e Artístico Nacional, que vai virar o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Importante instituto que tem relação com a preservação da história no Brasil, especialmente quando a gente fala de cultura material. O IPHAN sempre analisa prédios públicos, prédios históricos, para definir sobre seu tombamento como um patrimônio histórico. Então, essa preocupação com a educação, com a cultura, com a história, aparece no governo Vargas, principalmente porque as pessoas ligadas ao governo estão preocupadas em perpetuar ali essa sua imagem de um governo positivo, de um governo avançado, de um governo que cuidava das mazelas dos pobres. Não é à toa que até hoje, né, passados aí quase 100 anos do início do governo Vargas em 1930, esse legado ainda é muito forte. Vargas ainda é colocado como uma referência. Presidentes do Brasil, quando querem se comparar a um bom presidente, usam Vargas. Você não vê um presidente se comparando a José Sarney ou Fernando Collor, por exemplo, mas a Vargas, eles gostam de se comparar. Então, essa intencionalidade no discurso, né, como foi criticada lá pelo Edgar de Deca, com relação à história do Getúlio Vargas, com a relação à história que Vargas contava sobre si mesmo, nos ajuda a entender essa influência e essa ação quase mítica que o governo Vargas e a figura de Vargas tem até hoje no Brasil. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, ele tinha uma função dupla. Que função era essa? De um lado, ele tinha a função de censura, então ele fiscalizava, barrava toda e qualquer manifestação que fosse contrária ao governo. Naquela época não existia televisão ainda, os meios de comunicação mais fortes eram o rádio e jornais e revistas escritos. Então o DIP tinha essa fiscalização muito grande contra qualquer coisa que falasse mal do governo, que criticasse as ações do Vargas ou que incentivasse as pessoas que eram contra o Vargas, falasse sobre o comunismo, temas que eram proibidos. Ao mesmo tempo que o DIP fazia essa ideia da fiscalização, ele promovia, inflava, supervalorizava as ações de Getúlio Vargas. Não é à toa que você tinha lá o programa de rádio, A Voz do Brasil, né? Hoje A Voz do Brasil, A Hora do Brasil naquele momento. Você tem uma propagação de Vargas em jornais, revistas, livros didáticos. A ideia de toda hora estar ali fomentando a ideia de Vargas como um governante positivo. Então, o departamento tem essa dupla função e ele foi muito bem sucedido nesse propósito. Eu posso criticar o propósito, mas eu tenho que admitir que o DIP funcionou muito bem segundo os ditames do Getúlio Vargas. Vamos ao quadro para ver um pouco mais sobre isso. Então, o DIP foi criado ainda em 1939 com o objetivo de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas mais populares. Tanto que ele criou o famoso programa de rádio A Hora do Brasil, que seria um elo muito próximo entre Vargas e o seu povo, né? E também você tem a propaganda de boa vizinhança, o Tio Sam no Brasil. Orson Welles, da Walt Disney, Nelson Rockefeller, são grandes incentivadores dessa política de boa vizinhança. Essa política de boa vizinhança tinha relação com o contexto que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, que era aproximar os países da América do Sul, no caso o Brasil, que era visto como uma potência regional dos Estados Unidos.
tanto que você tem a criação lá do Zé Carioca, os Rockefellers investindo no Brasil. Isso depois do governo Vargas, no período Dutra, vai ficar ainda mais escancarado, mas isso a gente vai ver posteriormente. Voltando ao quadro. As restrições do DIP com relação a Vargas. Essa é uma imagem que eu gosto muito de trabalhar. Isso aqui é a contracapa de uma cartilha escolar da década de 1930, que mostra aqui uma imagem carregada de intencionalidade. Você tem o Getúlio Vargas, repare nos detalhes da imagem. O cabelo de Vargas muito bem penteado, o terno não tem um amarrotado, né? Olha o semblante do presidente, sorrindo, contente, feliz, né? Ele toca no rostinho da menina aqui, né? Faz um carinho bastante afetuoso, jeitoso. Lógico que a bandeira do Brasil vai aparecer, né? E detalhe nesse menino, olha o olhar dele com relação a Vargas, olha o jeito que ele olha o presidente. Ele não está simplesmente olhando o presidente, ele está ali admirando, né? Olha, eu quero ser esse presidente, eu amo esse presidente. Essa construção imagética, que é uma construção também do discurso daquele momento, nos ajuda a entender por que Vargas até hoje é tão rememorado. Você faz uma propaganda com as crianças, essa criança que cresceu no período da era Vargas, para eles é Deus no céu e Vargas na terra. Então ajuda-se muito bem a perpetuar essa ideia e essa cartilha com a imagem de Getúlio Vargas era a criação do DIP. Voltando ao quadro. Então, a propaganda getulista, muito bem colocada, um controle vigoroso sobre a imprensa, a cartilha escolar que nós já colocamos e esse homem todo bonzinho, sorridente que aparece aqui, não combina com essa frase. Por isso que para entender o período Vargas, não é, uma palavra é chave, contradição. O período Vargas é um período extremamente contraditório. Ao mesmo tempo que você tinha essa propaganda, tinha essa ação quase mitológica do presidente, havia prisões, torturas e assassinatos, inclusive, de vários dos seus opositores. Então, o governo não era bonzinho nem malzinho. Lembrem-se, na história, a gente tenta a todo momento fugir dessa dicotomia, certo e errado, bem ou mal. A história é mais complexa do que isso, né? Você tem vários tons de cinza, vamos colocar assim, nessa história. Então, você tem um presidente que elabora a legislação trabalhista, que incentiva a industrialização, mas que não gosta de ser contradito, que não gosta de oposição, que manda prender, torturar e matar as pessoas que são contra o seu governo. Vamos ao quadro novamente. Eu coloquei um trechinho aqui de um livro muito famoso, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos era um dos opositores do governo Vargas que acabou sendo preso durante o período do Estado Novo. Esse aqui é um trechinho da Memória do Cárcere, na qual o Graciliano Ramos está falando sobre todo o seu sofrimento. Olha só o que ele diz. O mundo se tornava fascista. Então, por quê? Nós estamos aqui década de 30, para o início da década de 40, um período entre guerras, obviamente, a ascensão dos regimes totalitários e o Estado Novo era um regime totalitário. No mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas, rolaríamos de cárcere em cárcere e findaríamos em um campo de concentração. Nossa, professor, que exagero? Nem tanto. Há relatos no Brasil, em algumas regiões, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de campos de concentração. Não os campos de concentração de trabalho forçado, de câmara de gás, como na Alemanha nazista. Mas houve uma grande perseguição, um grande preconceito aos descendentes dos imigrantes alemães, italianos e japoneses no Brasil no período da guerra. Principalmente, né, nessas regiões de colonização mais forte. Então, muitas vezes as pessoas sofriam preconceito, eram ofendidas, em alguns casos eram obrigadas a trabalhar em separado. Então, você teve essas contradições. Por isso que o Graciliano Ramos está falando, nesse período, de que o mundo está ficando fascista. As ideologias da extrema-direita estão crescendo e que isso chegou no Brasil. E ele fala que uma pessoa como ele, que era um crítico do governo, que era um cara que se colocava como um pensador da esquerda, sofria grandes agruras nesse período. Então, é interessante, quero finalizar essa parte da aula dizendo sobre isso, que para entender o período Vargas é necessário entender essas contradições que são inerentes ao seu próprio estado de governo. Vamos agora para a nossa primeira situação problema, autoritarismo e trabalhismo. Apresentando. Há uma certa confusão sobre o período Vargas. Com frequência,
para ratificar direitos dos trabalhadores é encarado como de esquerda ou como de direita, um subproduto do fascismo italiano pela falta das eleições. Isso aqui é um tema bastante interessante porque os conceitos históricos mudam, tá? Eles não são imutáveis, eles não são estanques, eles podem mudar. E quando a gente fala de direita e esquerda, isso também tem mudanças. Isso não significa que é uma mudança radical, mas há algumas nuances. Por exemplo, se você analisar a legislação trabalhista dos países que tinham um caráter neofascista, se aproximavam aí desse tipo de governo, então a Alemanha, a Itália, Brasil, a legislação trabalhista desses países é parecida, porque naquela época pensava o seguinte: o governo tem que agir para defender esses trabalhadores, tem que criar uma regulamentação do mercado de trabalho para defender essa classe operária. Isso era uma pauta da direita. Hoje, quando eu falo em defesa do direito trabalhista, férias, CLT, a defesa dessas pautas, desses direitos, ela é algo ligado à esquerda. Por quê? Um projeto de direita, que naquela época era um dos projetos, foi o vencedor, que é a direita neoliberal, o liberalismo norte-americano, que era o baluarte do capitalismo, né, que era um símbolo dessa direita liberalista, na qual o mercado de trabalho regula todas as ações. A direita fascista, que era a direita lá da Alemanha e da Itália, também era uma direita capitalista, mas era uma direita diferente da dos Estados Unidos, porque pregava esse arcabouço ali de defesa dos trabalhadores. Via nesses trabalhadores, nessa classe operária, a base de sustentação dos seus governos, o que não era verdade nos Estados Unidos. Então você tem essa mudança. Assim como a esquerda, né? Hoje uma pessoa que se declara de esquerda, ela não necessariamente vai defender uma revolução comunista, como aconteceu lá na Revolução Russa de 1917 a 21. É uma pauta muito mais ligada a você diminuir as desigualdades sociais, você garantir que os trabalhadores tenham condições melhores de trabalho. Né? Mesmo a maioria das pessoas da esquerda entende que o capitalismo vai permanecer durante muitos e muitos tempos. Não dá para calcular quanto tempo o capitalismo vai durar ainda. Não tem mais essa ideia de acabar com o capitalismo, de implementar um novo governo, mas sim de combate às desigualdades sociais. Então, esses conceitos históricos mudam. 50, 60 anos na história é um período curto, mas há mudanças. E quando as pessoas hoje em dia olham para o passado e tentam analisar o período Vargas, por exemplo, elas não compreendem isso. Por isso que nós, né, da história, temos esse papel de fazer com que as pessoas entendam esses anacronismos, entendam que a história é uma história viva, que há continuidades e rupturas, e você precisa ter um entendimento sobre isso para fazer as suas análises. Voltando ao quadro. Então, nós apresentamos a SP, vamos agora problematizando. No senso comum, há a ideia de que não deveríamos considerar importantes os direitos conquistados pelos trabalhadores, como as férias remuneradas, aposentadoria ou indenização por acidente de trabalho, porque são frutos de um regime não democrático. Apesar de serem frutos de um regime não democrático, a gente está falando do Estado Novo, são aspectos que são extremamente positivos para os trabalhadores. Mais do que focar no que seria direita ou esquerda, é importante trabalharmos a concepção de Estado para o período e a política econômica da época. Então, a definição de Estado naquele momento era um Estado mais intervencionista, um Estado mais protecionista. Hoje nós tendemos a ter um Estado mais liberal. E daí a gente tem que discutir qual que é a função desse Estado. Esse Estado está para regulamentar o mercado de trabalho, regulamentar a economia, ele está só para fiscalizar, qual que é o tipo de Estado, o tipo de governo que a gente quer. E essa é uma discussão que falta no campo político. Muitas vezes você vê os políticos de ambos os lados falando demagogicamente, mas não discutindo essas ideias, esses projetos de como seria uma nação. É uma ideia muito mais imediatista do que propriamente de discussão sobre projeto político, projeto de nação que tanto faz falta para o Brasil atualmente. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação. A questão é a seguinte: como devemos analisar o Estado Novo sem cair na dicotomia de certo e errado? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa questão, como nós devemos analisar o Estado Novo sem cair na dicotomia de certo e errado, ou talvez o mais importante seja fazer uma análise dos fatos sem omissões. Então, analisar os fatos históricos como eles estão, como eles são, não escondendo as boas realizações de Getúlio Vargas, que eu sou crítico do Vargas, mas também não supervalorizando as coisas positivas e omitindo as negativas, caso eu seja um admirador do ex-presidente. Então, o juízo de valor não cabe ao professor de história, ao historiador. Nós devemos sempre tentar ter essa imparcialidade, fazer a nossa análise, não fazendo omissões nem dos aspectos positivos e negativos, mas apresentando os dois para que sejam aí devidamente discutidos. Estado Novo, trabalhismo, partidarismo e a política externa. Então vamos falar desses principais aspectos de Getúlio Vargas ligados à política do trabalhismo, ao partidarismo e à política externa brasileira nesse período, leia-se Segunda Guerra Mundial. Vamos ao quadro. Então, primeiro, com relação à CLT, de 1943, ela congregou, ou seja, ela uniu toda a legislação trabalhista vigente desde 1930. Lembremos que Getúlio Vargas começou a dar a conceder, entre aspas, essa legislação trabalhista aos poucos. Geralmente, no 1º de maio, quando você tinha as grandes comemorações por conta do Dia do Trabalho, ele ia lá e soltava alguma lei, salário mínimo, descanso semanal remunerado, direito de férias, entre outras coisas. Em 1943, toda essa legislação é congregada num único documento, a CLT em vigência até hoje, muito embora teve algumas modificações, mas que aí salvaguardaria esses direitos dos trabalhadores. Voltando ao quadro. Então, nós temos lá, a democracia social, a valorização do trabalho e do trabalhador estariam existindo graças à figura do presidente. Foi com essa associação entre obra e líder que se criou a mitologia getulista, expressa na imagem do pai dos pobres. Então, é um cálculo político. É um cálculo político que eu posso criticar? Sim, mas ele é muito bem feito. Vargas conseguiu colar a sua imagem, a sua ideia à CLT. Ninguém hoje, que sabe o que é a CLT, não sabe que foi no período Vargas que ela foi criada. E pouquíssimas pessoas conseguem fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui agora, desse olhar mais crítico. Getúlio Vargas era tão bonzinho assim, ele ganhou alguma coisa com essa legislação trabalhista. Qual foi o capital político que ele agregou nesse período? Ele estava recebendo pressões de algum mecanismo externo, de algum sindicato, de alguma manifestação, ou ele acordou um belo dia, sem nada para fazer, e decidiu conceder direitos trabalhistas? Essa problematização é cara para nós, historiadores, mas a população em geral, muitas vezes, lembra só do Getúlio Vargas, bonzinho, pai dos pobres, pai da CLT. Então, isso é interessante a gente sempre discutir e analisar. Voltando ao quadro. Panorama político daquela época no Brasil. O Brasil, naquela época, tinha bem menos partidos políticos do que nós temos hoje. Basicamente, eram os 3. Vou começar do meio para os cantos, tá? O Partido Social Democrático, o PSD, era um partido da elite brasileira, principalmente ligada à cafeicultura, tá? Então, era um partido que majoritariamente apoiava o presidente e o pressionava por conta do seu grande capital econômico. A UDN, União Democrática Nacional, era a oposição de Vargas. Então, várias pessoas ligadas à oposição de Vargas nesse período, principalmente o Carlos Lacerda, entre outras lideranças, estão na UDN. E o PTB, que existe até hoje, muito embora mais descaracterizado, o Partido Trabalhista Brasileiro, era o partido de Vargas, da qual ele foi um dos fundadores e era o seu grande reduto político. O PTB e o PSD geralmente trabalhavam em coalizão. Então, eles apoiaram Vargas, depois vai ser o partido do Dutra, do JK. Quando o Getúlio Vargas volta ao governo, PSD e PTB sempre estão trabalhando juntos. A UDN cabia sozinha esse papel aí de oposição, de questionamento ao governo. Então, você tinha ali quase que um bipartidarismo. Você tinha 2 partidos fortes, unindo trabalhistas e getulistas ali mais raiz, de um certo momento, a elite que apoiava Getúlio de um lado, e a UDN, que era a voz da oposição, de outro. Dentro desses 2 partidos, nenhum deles representaria, pensando naquela dicotomia direita-esquerda, a esquerda.
A UDN era uma oposição, mas a UDN não era um partido de esquerda. O PSD e o PTB também eram partidos favoráveis ao governo, que era um governo de direita. Professor, quem que seria a esquerda? Quem seria a oposição mais veemente ao governo? O Partido Comunista. Só que o Partido Comunista, durante todo o período do governo Vargas, está na ilegalidade. Existiam as pessoas, muitas vezes elas se reuniam clandestinamente, mas elas não podiam lançar nenhum candidato a deputado, a qualquer cargo legislativo, não podiam fazer convenções, era um partido que estava ali na ilegalidade. Então a UDN era uma oposição, mas era uma oposição tolerada, uma oposição até a página 2. Voltando ao quadro. Outra citação do Boris Fausto, desse livro que eu já citei para vocês, importante, sobre a história do Brasil, ele diz o seguinte: grupos econômicos americanos desejavam a adoção de represálias contra o Brasil. Roosevelt preferiu evitar medidas extremas que poderiam levar o Brasil a aliar-se à Alemanha ou a seguir um caminho mais nacionalista radical. Essa citação nos mostra um pouquinho da aproximação que os Estados Unidos faziam com o Brasil naquele período. E o porquê dessa aproximação? A gente tem que lembrar do contexto histórico já da época da Segunda Guerra Mundial. Quando o governo fala em represálias, ele está falando principalmente com relação à importação e exportação. O Brasil, naquele momento, adotava algumas medidas protecionistas para evitar que os produtos norte-americanos invadissem o país. Então, o governo americano via isso com maus olhos. Ao mesmo tempo, não queria bater tão de frente com o governo brasileiro, porque não queria um inimigo. Esse inimigo, percebam que na citação ele pode ter dois lados. Pode ter um lado de enviesado para a esquerda, aderir a alguma petição soviética, já tínhamos a União Soviética naquele momento, o que era algo extremamente remoto no país. Ou um alinhamento, e daí isso era problemático, com a Alemanha e a Itália. Ideologicamente, essa é uma outra grande contradição do governo Vargas. Ideologicamente, Getúlio Vargas é muito mais parecido, o Estado Novo é muito mais parecido com o fascismo italiano do que com o nazismo alemão, do que com a direita liberal dos Estados Unidos da América. Ideologicamente, o nosso governo ele é mais parecido com esses dois grupos, mas por influências regionais, por influências geográficas, econômicas, né? Os Estados Unidos era o grande parceiro comercial do Brasil. O Brasil na guerra acaba lutando ao lado dos Estados Unidos, mas essa contradição ainda está presente, ainda está rolando. Por isso, o medo dos Estados Unidos nesse período. Não medo no sentido, meu Deus, se o Brasil for ao lado da guerra, lutar na guerra contra a Alemanha e a Itália, nós estamos perdidos, vamos perder a guerra. Calma, não é tanto assim, mas fazia diferença, tinha uma relação com a influência norte-americana na América, então era bastante importante conseguir esse aliado na Segunda Guerra Mundial. Brasil e a guerra. O Brasil declara guerra ao eixo. Bom, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós temos um apoio aos aliados, então o grupo dos aliados, eu estou falando dos Estados Unidos, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da França e da Inglaterra. É óbvio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, por isso essa união, que até hoje soa bizarra, entre Estados Unidos e União Soviética para lutar contra a Alemanha nazista. O Brasil tem uma participação modesta na guerra, né? Mas custosa para os cofres tupiniquins. O Brasil mandou 25 mil soldados para a guerra. Esses soldados tiveram participações interessantes em frontes secundários, geralmente, principalmente na Itália. Monte Castelo, Montese, são os locais onde os soldados brasileiros principalmente trabalharam. Esses soldados tiveram um treinamento prévio no Brasil. Quando chegaram na Itália, precisaram reforçar esse treinamento porque não tinham experiência nenhuma. A visão do exército brasileiro naquele momento era de um exército que era não talhado na guerra, mas um exército muito bem animado, um exército aguerrido e que conseguia ali dar conta do recado naquilo que foi proposto. Mais do que as vitórias em Montese ou em Monte Castelo, ou essa visão do brasileiro como um soldado bem capacitado, essa participação acaba criando elos importantes que vão fortalecer o exército brasileiro, principalmente no golpe lá em 1964.
quando você analisa, por exemplo, a parceria que existia, a integração entre o exército brasileiro, o exército norte-americano, o exército francês, principalmente, e inglês. Então havia uma troca de inteligências, de informações que fizeram com que esse exército brasileiro voltasse muito fortalecido, muito prestigiado para o Brasil naquele período. Esse exército volta com um moral bastante elevado. A participação brasileira ajudou a decidir a guerra? Não, mas foi importante. Nada perto dos milhões de soldados de outras nações, mas foi o único país da América do Sul que mandou soldados para a guerra. Então isso tem aí um prestígio regional muito grande. Voltando à guerra, posso falar sem dúvida nenhuma que a influência do Brasil, aliás, aqui a participação, perdão, no Brasil na Segunda Guerra Mundial tem muito mais influência dentro do Brasil do que na Segunda Guerra propriamente dita. As contradições entre defender a democracia na guerra e ter uma ditadura no país acabam findando o governo Vargas em 1945. É uma contradição óbvia. Como é que eu gasto dinheiro dos contribuintes? Como é que eu mando 25 mil pessoas na guerra defender a democracia, defender o liberalismo, lutar contra as ditaduras, contra a opressão de um regime totalitário, sendo que o Brasil era um regime totalitário? Então, esses militares, quando voltam para a guerra, pressionam Vargas, e Vargas, para evitar conflitos, e de novo pensando politicamente, ele renuncia. Ele não é retirado do governo, não é deposto. Ele renuncia porque percebe que não há mais clima para a governança e ele já pensa no seu futuro político. Não é à toa que, mesmo renunciando, mesmo sendo pressionado pelos militares, na eleição que nós vamos ter no finalzinho de 45 para início de 46, o candidato do Vargas, que era o Eurico Gaspar Dutra, é o que vence a eleição. Então, apesar de sendo pressionado por uma parte do governo, uma parte importante, que eram os militares prestigiados naquela época, Vargas ainda tinha uma grande força, uma grande influência política no Brasil. Voltando ao quadro, essas são algumas imagens que demonstram aí a participação brasileira na guerra. Então, primeiro, o soldado aqui todo animado, né, andando, marchando, e o Brasil está presente, o povo comemorando a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A segunda imagem tem relação com algumas provocações da época, principalmente o seguinte: dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Então é lógico que no uniforme dos brasileiros você tinha esse símbolo da cobra fumando como símbolo do Exército Brasileiro. E essa expressão aqui, né, ó, senta a pua, seria algo como: vamos lá, vamos para frente, vamos bater neles. Era uma expressão de incentivo, né, da força, chamada Força Expedicionária Brasileira, os Smoke Snakes, como ficaram conhecidos em alguns locais aí de fala inglesa. Voltando ao quadro, uma nova citação agora do site da CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que é um dos sites mais interessantes, tem todo o acervo do ex-presidente na Fundação Getúlio Vargas, quando a gente analisa esse período da história. Olha só o que diz essa citação. Ao regressar ao Brasil, os pracinhas da FEB foram recepcionados com grande entusiasmo popular. A volta dos brasileiros que combateram na Itália, sem dúvida, precipitou a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, inaugurando uma nova fase de redemocratização na história do país. Vargas não tinha noção de que a criação da FEB e o fato dos brasileiros lutarem na guerra findaria o seu governo. Então, 1945 ficou um ano marcado como o fim da guerra e o fim do Estado Novo brasileiro. Essa proximidade de datas ou essa coincidência de datas é só uma coincidência? Não, tem a ver com o contexto histórico que já foi explicado. Lógico que Vargas não pensava nisso. Quando ele mandou os soldados para a guerra, ele pensava que isso seria uma medida populista, que isso ia ajudar a aumentar o seu capital político e que perpetuaria o governo. O Estado Novo não tinha prazo de validade, não se sabia que ele ia encerrar em 45. Ele encerrou em 45 principalmente por conta das questões políticas ligadas a essa contradição de mandar soldados para defender a democracia, sendo que no Brasil nós tínhamos aí uma ditadura. Mas Vargas não estava morto. Ele renuncia, dá um passo atrás, mas prepara o campo político para o seu retorno futuro. Fim do Estado Novo, contradições e crise. Então, primeiro,
A volta dos pracinhas é a contradição política de Vargas, a falta de apoio do Exército. Aqui começa a ter uma quebra de algo que é muito caro do governo Vargas. Que quebra é essa? Uma quebra da união entre Vargas e os militares. Se você parar para pensar, para analisar, desde 1930, Vargas tem um apoio quase irrestrito dos militares. O movimento tenentista, lá da década de 20, era um movimento que começou contrário à República Velha, mas que depois adere à ideia de Vargas como presidente, porque via no Vargas uma pessoa com viabilidade para acabar com aquele governo da República Oligárquica. Então, desde o período do tenentismo, durante todos esses 15 anos da era Vargas, de 30 a 45, Vargas era apoiado pelos militares. Essa corda começa a roer, essa aliança começa a se dissolver após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala da falta de apoio dos militares, essa falta de apoio aparece em 45. Lá em 1954, quando a gente estudar posteriormente sobre o Brasil República II, a gente vai falar de novo sobre isso. Por quê? Um dos golpes finais para que Vargas tomasse a sua decisão de não renunciar e preferir o suicídio é exatamente uma carta do clube militar que exigia que o governante fosse afastado. Então, esse apoio dos militares para o Vargas era algo muito importante, muito caro e fazia parte dessa sustentação política do seu governo. Voltando ao quadro, tinha um movimento do chamado queremismo. Professor, que nome estranho. Queremismo seria uma aglutinação de queremos Vargas. Não queremos que Getúlio Vargas saia do governo, queremos a continuidade do seu governo. O queremismo foi derrotado, mas não deixa de ser algo importante para a gente sinalizar. A renúncia do presidente e um asilo político. Getúlio Vargas volta para o Rio Grande do Sul, para a sua cidade, São Borja, e lá ele fica meio que esperando os movimentos políticos do Brasil. Vargas, naquela época você podia fazer isso, se candidatar a deputado e também a senador. Ele se candidatou aos dois e ganhou os dois, mas ele acabou exercendo o mandato de senador pelo Rio Grande do Sul e prepara o seu retorno político. Uma história interessante para a gente ter a ideia dessa força do Getúlio Vargas, nas eleições de 1946, o candidato do Vargas, que era Eurico Gaspar Dutra, cogitou a possibilidade de desistir das eleições. Por quê? Naquela época, você não tinha as pesquisas de intenção de voto tão precisas como nós temos hoje, mas já existiam. E o candidato do PSD, que era o Cristiano Machado, naquela época teve um racha entre o PSD e o PTB, ele estava ali como favorito para ganhar a eleição. Só que o que acontece? Dias antes, uma semana mais ou menos antes da eleição, Vargas, que estava quietinho no seu canto, nesse asilo político lá em São Borja, ele reaparece, surge na cena política, declarando apoio a Dutra. Naquela época não tinha eleição de primeiro e segundo turno, mas se tivesse, o Dutra tinha levado. Ele venceu a eleição com mais de 55% dos votos. Então, essa eleição do Dutra mostra como o prestígio político do Vargas ainda estava intacto. Voltando ao quadro, é sempre legal quando a gente analisa uma fonte histórica que nós temos um jornal da época, né? Falando, o jornal tem um nome bem criativo, o jornal, mas é o nome da época, né? Falando, Vargas renunciou. Então, a gente tem a data do jornal, 22 de outubro de 1945, né? Uma terça-feira, e a manchete, né? Tomou posse às 2h45 da manhã no Palácio da Guerra o ministro José Linhares, novo presidente da República, e as eleições são marcadas para dia 2 de dezembro para presidente e para o parlamento, né? Transmitiu o poder ao presidente do Supremo Tribunal Federal para a imposição unânime das Forças Armadas, né? As primeiras declarações do novo chefe da nação, o ministro José Linhares. Então, ou seja, você tem aqui um documento histórico importantíssimo mostrando o impacto da renúncia do Getúlio Vargas, né? Chocou a população, é a manchete do jornal, aí já tem o José Linhares, que era o ministro do Supremo, assumindo, já marca as eleições, começa uma transição ali para uma democracia a partir de 1946. Democracia curta essa, que vai só de 46 a 64, mas é um suspiro democrático no país naquele período. Voltando ao quadro, agora a última citação da nossa aula de hoje, para falar sobre populismo, da Ângela Maria de Castro Gomes.
no texto O Populismo e as Ciências Sociais no Brasil, nota sobre a trajetória de um conceito. Olha só o que ela nos diz. O populismo é uma política de massas. É um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na sociedade, sendo indicativo de que tais trabalhadores não adquiriram consciência ou sentimento de classe. Então, primeira coisa, sabe aquela ideia de que a população é massa de manobra? Essa ideia está dentro do que está falando a Ângela de Castro Gomes sobre o populismo. O populismo é uma forma de política na qual o governante se aproxima dessa classe social mais pobre, dessa classe social mais vulnerável, promete mundos e fundos, manipula os seus anseios para conseguir benefício próprio. O fato do populismo funcionar, segundo a Ângela de Castro Gomes, diz muito sobre a falta de consciência de classe e de consciência política dos trabalhadores, no nosso caso, dos trabalhadores brasileiros. Por quê? Um trabalhador, mesmo que ele seja proletário, mas consciente politicamente, consciente historicamente de quem ele não vai votar num populista. Ele vai procurar um candidato que seja um candidato sério, que atenda às suas demandas. E a gente está falando aqui, gente, de 1945, mas para pensar no nosso contexto. Será que o brasileiro sabe votar? Olha a nossa Câmara dos Deputados, olha cada figura que é deputado no Brasil. Será que o brasileiro entende o poder legislativo, executivo e judiciário? Quantas vezes a gente vota pela aparência, porque alguém falou ou porque o cara é bonitinho na televisão? Então, essas questões têm que ser ainda trabalhadas no Brasil. Voltando ao quadro. Em crise e sem condições de dirigir com segurança o Estado, a classe dominante precisa conquistar o apoio político das massas emergentes. Finalmente, satisfeitas essas duas condições mais amplas, é preciso um terceiro elemento para o ciclo, o surgimento do líder populista, um homem carregado de carisma, capaz de mobilizar as massas e empolgar o poder. O líder populista, muitas vezes, ele não é um líder em si. Ele está atendendo um benefício, ele está atendendo a uma demanda que se coloca naquele período e muitas vezes ele mesmo também é manipulado. Ele está ali para atender os ditames de um grupo que tem o poder, Então, é algo bastante complicado, porque uma coisa gera outra. A falta de consciência de classe gera o populismo. O populismo existe porque as classes sociais não se conscientizam politicamente e não conseguem votar diferentemente. Então, a gente fica ali num ciclo vicioso, muito difícil de ser interrompido. Vamos para a nossa segunda situação-problema. Luta por direitos. Alguns alunos dizem que as redes sociais estão repletas de mimimi, expressão que mostra certo menosprezo às pessoas que fazem reclamações ou reivindicações. Alguns dizem que tudo hoje em dia é racismo, é machismo, o que indica que as gerações novas são fracas. Esse discurso, que vulgarmente é falado de mimimi, de reclamação de tudo, é um discurso muito chulo e um discurso que demonstra de uma maneira muito clara como que as pessoas não entendem o tempo passar. Falei agora há pouco na aula sobre as mudanças que nós temos nos conceitos históricos, direita e esquerda dos anos atuais não é a direita e esquerda da década de 50, da década de 60 no Brasil. E as discussões mudam. E que bom que elas mudam, é sinal que a nossa sociedade está crescendo. Vou dar um exemplo claro para você. Tem um programa de televisão, existia um programa de televisão, já extinto nos anos 90, e que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80, que eram os Trapalhões. Talvez aí você mais velho possa lembrar, possa ter uma memória, os mais novos não conhecem, mas pode procurar aí no YouTube, em outros lugares, para ter acesso. Nesse programa televisivo Os Trapalhões, piadas racistas, piadas homofóbicas eram comuns, extremamente comuns e faziam muito sucesso. Não se pensava que as pessoas que sofriam preconceito racial ou que sofriam homofobia naquela época pudessem ter o direito de se manifestar e de se revoltar. Elas eram vítimas de chacota e isso era considerado normal, era considerado engraçado. Hoje em dia, você não consegue fazer mais esse tipo de piada. Nem é considerado piada, é considerado ofensa. Ofensa racial, ofensa contra a população LGBTQIA+, ofensa contra esse grupo populacional. O fato de isso deixar de ser piada e se transformar em ofensa mostra que, a duras penas, a nossa sociedade mudou, está evoluindo.
As pessoas que criticam, que falam de mimimi, na verdade são pessoas, não todas, mas muitas não percebem e são racistas, são homofóbicas e não perceberam que a sociedade mudou e tem um resquício, uma saudade desse passado, onde fazer esse tipo de, entre aspas, piadas era legal. Então não é uma sociedade mimizenta, é uma sociedade que felizmente evoluiu e percebe ali os problemas que existiam no passado. Voltando ao quadro, problematizando. Como explicar aos seus alunos que reivindicações e críticas a políticas e aos comportamentos constantes são constantes na história? A história, ela é viva, a história, ela está sempre em movimento, ela muda. Então, esses conceitos também são muito fluidos. Resolvendo a nossa SP, devemos mostrar aos alunos que os sujeitos históricos não eram uma massa amorfa que obedecia completamente ao Estado e às conjunturas, ou seja, por mais que essa sociedade, relembrando ali a citação da Ângela de Castro Gomes, possa ser uma massa de manobra, possa ser utilizada, não significa que ela é uma massa de manobra. Ela pode sair dessa condição, ela pode se conscientizar politicamente. Só que isso não é algo que acontece num estalar de dedos, é muito complexo. Como que você faz isso enquanto professor de história, professora de história? Conscientização, trabalho, debate, para que essas futuras gerações possam crescer com uma ideologia diferente da nossa. É um trabalho de formiguinha, um trabalho longo, demorado, mas que é necessário e que dá resultado. Vamos agora para o nosso segundo e último momento de interação. Quais são os principais legados, tanto positivos quanto negativos, que podemos ressaltar da chamada Era Vargas? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, pensando nos legados, então, da era Vargas, a gente não pode deixar de falar sobre as suas contradições. E dentro dessas contradições é uma aprendizagem. Um governo que teve aspectos interessantes, como a legislação trabalhista, o incentivo da industrialização, investimento em educação, mas que, ao mesmo tempo, acabou se perdendo nessa ideia de perpetuação do poder, de sempre querer estar à frente do governo e de não aceitar críticas, de não aceitar a oposição. Então, talvez na análise da era Vargas esteja uma análise daquilo que é de mais positivo e negativo no governo. As atuações são positivas, algumas atuações são positivas, como educação e industrialização, mas a sede pelo poder e a ideia de não ter oposição acabaram aí contaminando esses legados que seriam positivos. Então, é não um meio termo, mas serve de símbolo de análise daquilo que um governo pode ter, tanto de bom quanto de ruim. Vamos ao quadro novamente. Agora do nosso recapitulando. Então, nessa nossa aula de hoje, uma aula que teve como tema o famoso Estado Novo do Getúlio Vargas. No primeiro momento, nós falamos sobre a Constituição de 1937, como que ela garantiu plenos poderes ao presidente e as suas consequências. Na segunda parte da nossa aula, nós trabalhamos bastante com o Estado Novo, falamos sobre o aparelhamento do Estado, sobre o viés ideológico que existia no governo naquele período, existe em todos os governos, obviamente. Falamos também sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como que isso acabou gerando um prejuízo muito grande politicamente para o Vargas. E na última parte nós falamos sobre as grandes contradições do governo e o fim da era Vargas, o movimento do queremismo, mas também a pressão dos militares para que o governo findasse. Então nós encerramos aí a parte principal do governo Vargas, que era o Estado Novo. Vargas continua e continua sendo uma figura importante na história do Brasil. A análise do seu governo nos ajuda a compreender algumas questões que existem até hoje, principalmente ligadas à industrialização e ao mercado de trabalho, e sempre pensando naquela ideia do historiador não como um julgador da história, mas como um trabalhador, um artífice, aquele que faz as suas análises, que faz as suas conjecturas, pensando na análise dos fatos históricos, fugindo daquelas dicotomias de que apenas o que é certo e apenas o que é errado. Bom, assim eu encerro a minha disciplina com você, espero ter contribuído, ajudado na sua formação. Faço os votos que você continue os estudos de uma maneira cada vez melhor e pegue as citações que eu fiz, não durante só essa aula, mas durante todas as aulas, e vai atrás desses autores, aperfeiçoe-se, aprofunde. Durante a teleaula a gente acaba tendo um recorte temporal mais curto, mas é muito importante que você busque algo a mais para que você tenha uma formação cada vez melhor. Desejo boa sorte a todos e até uma próxima oportunidade.